Salve, salve, família vascaína. Fim de papo em São Januário. O Vasco sai derrotado por 2-0 para o Mirassol. Gols do, deixa eu pegar aqui, Renato Marques e Carlos Eduardo. Tô só corrigindo aqui o Pumita, que já tá até com nota ali. Pronto, agora sim tá certinho. Vamos começar o nosso pós-jogo aqui no canal. E, cara, eu já começo falando que o balanço desse jogo é muito ruim pro time do Vasco. Tá? Muito ruim pro time do Vasco. Você tá assustado aí com o meu cabelo? Calma, é só o pós-jogo do Mineiro começando. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Por que eu digo que o balanço é ruim? Primeiro, óbvio, perdemos 3 pontos. Dependendo como a rodada for, a gente pode chegar na última rodada perigando, né? Hoje era pelo menos empatar o jogo para não ter mais nenhum risco. Mas, enfim, um vacilo a gente tomou o primeiro, aí tivemos que ir pra frente e tomamos o segundo. Então, primeiro balanço negativo, perdemos o jogo. Segundo balanço negativo, Carlos Cuesta fora do jogo contra o Atlético. E a gente lembra que a gente não tem outro zagueiro do lado direito, então vocês já sabem, né? Hugo Moura deve ser improvisado mais uma vez na função. E a terceira coisa é a lesão do Piton, que a gente ainda não sabe, ninguém tem informação. Muito provavelmente nesta quarta-feira vai fazer o famoso exame de imagem para constatar, para diagnosticar a gravidade da lesão. Mas quem viu as imagens que eu vi, quem estava assistindo o jogo sabe. O Piton chorou bastante, o Piton saiu sem apoiar um dos pés no chão, o Piton foi consolado pelos companheiros, isso para mim é o pior de tudo. Porque o jogador ele tem uma noção do que é a lesão dele ali quando acontece. E o lance é muito forte, o Piton já começa a gritar pro banco, né, pra alguém vir. Então pode ter sido aquele estalo no joelho, pode ter sido alguma coisa um pouco mais grave. São 9 dias para a semifinal, de hoje até a semifinal são 9 dias. Então não é muita coisa para recuperar jogador lesionado. É só se for muito simples mesmo. Uma entorse leve, uma pancada, e aí ele assustou talvez, né, foi só um susto. É o que a gente espera. Não é nem que o Piton tá na melhor fase da vida, não tá, mas na reserva a gente vai ter ali o Puma, o Vitor Luiz, e eu acho que cai um pouco de nível o time do Vasco. Então, assim, quando você coloca isso tudo na balança, o Vasco hoje sai muito prejudicado desse jogo contra o time do Mirassol. Odeio esse árbitro, Paulo César Zanovelli, um árbitro que picota o jogo inteiro, marca qualquer faltinha, não deixa o jogo correr, bem diferente do jogo contra o Internacional, que o juizão deixava a coisa fluir. Então esse Paulo César Zanovelli já não gostava dele, hoje pra mim fica marcado como um dos piores árbitros. Não tô falando que o Vasco perdeu por culpa de arbitragem, não é isso, mas que ele prejudica o andamento do jogo, tanto pro Mirassol, tanto pro time do Vasco. E agora é isso, meus amigos, você não queria, mas você será obrigado a acompanhar a rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Você vai ter que acompanhar o jogo do Internacional, do Santos, do Vitória. A gente precisa de pelo menos 2 tropeços. 2 tropeços para não precisar do jogo do Atlético. E eu vou te falar do fundo do meu coração. Eu não quero ir para essa última rodada precisando, porque a pressão em cima do Vasco é muito grande nesse momento. Perdão. Pro time que tá ali, sei lá, vamos pegar um que tá ali, pro Fortaleza, a pressão é uma, pro Vasco é outra. Pro Vasco, que já, né, é um time gigante, que tem a sua tradição no Campeonato Brasileiro, mas que nos últimos 20 anos convive com o fantasma do rebaixamento, né? Isso aqui não é opinião, isso aqui é um fato que me dói falar, mas tem que ser falado. Então, meu amigo, vamos secar o máximo que a gente conseguir amanhã pra não precisar desse jogo contra o Atlético, tá? Pra gente não precisar desse jogo contra o Atlético, senão é muito drama. Senão, pra mim, é muito drama. E hoje aqui na hora que eu der as notas, vocês vão ver que eu acho que o setor defensivo hoje do Vasco foi muito mal. Na frente faltou criatividade. A gente nem de longe lembrou o Vasco que jogou contra o Internacional. Tivemos algumas chances. Acho que a maior de todas foi essa do DVD. Depois que a gente tomou o primeiro gol, o DVD faltou capricho, né, DVD? Era pra você fazer o seu nome. Você vem daquela expulsão tosca no jogo contra quem que foi, produção? Grêmio?
Esqueci, antes do jogo contra o Internacional. Uma expulsão tosca, né? E do Bahia, né? Bem lembrado. E poderia ter feito o nome. O Verratti melou com carinho ali, com açúcar, pô. Tem que ter carinho nessa bola, tem que ter frieza essa bola. Quis soltar um canudo e mandou direto pra fora. Vamos lá, meus amigos, vamos para as notas para as atuações dos jogadores. Eu peço a você, vascaíno, que tá nos assistindo, para deixar aquele likezão para apoiar o nosso trabalho. Meu muito obrigado na humildade. O Léo Jardim, para mim, hoje participa diretamente do segundo gol. Eu acho que o primeiro não tem tanta participação dele. É um vacilo mais para mim da zaga. O cara sai na cara dele. Mas... Ou eu tô confundindo, né? Não, eu tô confundindo. Foi o primeiro gol, na verdade, que o Léo Jardim, pra mim, viaja na maionese. O segundo é que o Robert Renan vacila, ele sai na cara do Léo. Perdão. Primeiro gol, pra mim, o Léo Jardim viaja na maionese no posicionamento. Reparem o quanto ele vai pro lado direito e facilita. O cara só dá um tapinha ali no outro canto e faz o gol. Não tô dizendo que o gol é culpa do Léo Jardim, tem mais gente ali nesse BO, mas o Jardim, pra mim, colabora. O segundo gol, não acho que o Léo Jardim tenha tanta culpa, porque o Carlos Eduardo sai na cara dele, e aí eu acho que é um vacilo muito mais da zaga do que qualquer coisa. Mas hoje o Léo Jardim, pra mim, leva uma nota ruim, né, por não ter feito grandes defesas, e ter colaborado com esse segundo gol, vou dar uma nota 3 pro goleiro do Vasco. O Paulo Henrique hoje muito precipitado, né? Não conseguia fazer linha de fundo. Toda hora fazendo o cruzamento da intermediária, o que facilita a zaga adversária, né? Então não teve bem. Um amigo na transmissão brincou. Quando que o Ancelotti vai devolver o futebol do Paulo Henrique, né? Paulo Henrique não é mais o mesmo, né? Temos que admitir. O jogo contra o Internacional todo mundo foi bem, né? Mas tirando esse jogo, o PH caiu mesmo de produção. Vou dar aqui uma nota... Vou dar aqui um 4,5 pro Paulo Henrique. Carlos Cuesta, melhor que o Renan. O Renan, pra mim, hoje muito mal. Mas hoje a dupla de zaga, pra mim, mostrou insegurança, né? Em vários lances. Muita precipitação do Renan em posicionamento errado. Leitura, né? Precipitação não, leitura errada de posicionamento do Renan. Então a zaga pra mim não foi bem. Eu vou dar aqui pro Carlos Cuesta uma nota 4 e pro Renan vou dar aqui uma nota 2,5. O Renan, ele erra pra mim também no primeiro gol. Ele participa ali daquela bobeada do time do Vasco, um contra-ataque de 2 jogadores só do Mirassol pelo lado direito. O cara acha um passe muito bom e o Léo Jardim viaja pra mim no posicionamento. E o segundo, pra mim, é 90% o erro do Renan. Né? Ele para de correr no lance. Só tem de novo, né? 2 jogadores do Mirassol e passa um jogador nas suas costas. O que você tem que fazer? Correr nele, né, pô? O Renan dá uma dormida, o cara passa sozinho e faz o gol. Então nota 2,5 aí pro Robert Renan. Lucas Piton, vamos ver essa gravidade dessa lesão. Não estava bem no jogo, né? Não conseguiu jogar. O primeiro tempo, acho, do Piton foi um pouquinho melhor. O segundo tempo, completamente sumido. Vou dar aqui uma nota 4 pro Piton. Cauã Barros. Tava pendurado, escapou ali de tomar um amarelo. Em alguns lances, né? Que ele parou o contra-ataque do Mirassol. Esse juiz, ele é horroroso, né? O lance que é pra amarelo ele não dá, o lance que não é pra amarelo ele dá. Achei ele muito fraco. Mas o Barros hoje não conseguiu também ter aquela imposição que teve em outros jogos, né? Mas não acho que foi um dos piores, não. Vou dar aqui também um 4,5 pro Cauã Barros. O Thiago Mendes, eu falava isso, né? Que contra o Inter ele foi muito bem. O Inter da zona do rebaixamento. E o Mirassol do G4, será que o Thiago Mendes vai conseguir se destacar? E pra mim não conseguiu. Acho que no primeiro tempo ele mais inteiro fisicamente não estava tão ruim. Depois no segundo tempo ele morre completamente. Tem uma bola no primeiro tempo que ele entrega pro adversário, né? Um passe ali na intermediária completamente equivocado. Já me dá a interrogação.
Quem é o segundo volante da Copa do Brasil? Eu não sei se é o Thiago Mendes. Com certeza pra mim não é o Tietê. Vai ter um trabalho aí o Fernando Diniz pra achar esse jogador. Quem é o companheiro do Barros na semifinal? Então hoje vou dar aqui também um 4,5 pro Thiago Mendes. Aliás, um 4, né? Pelo erro lá defensivo que eu comentei. O Felipe Coutinho hoje fisicamente morto, né? Não conseguiu render, não conseguiu fazer as jogadas. Teve algumas oportunidades na boca da grande área, sempre bloqueado. Não tá conseguindo limpar a jogada para chutar pro gol. Então hoje não teve brilho, né? O nosso Felipe Coutinho. Vou dar aqui para ele uma nota 4. Nuno Moreira. Nuno Moreira é outro, acho que eu repito o comentário que eu fiz do Coutinho. Fraco fisicamente, não conseguiu entregar, não conseguiu conectar ali as jogadas. Acho que até demorou, né, para ser substituído o Nuno Moreira. Muito mal hoje, vou dar um 3,5 para ele. O Ryan, naquele primeiro tempo ali, o principal lance de ataque foi aquele chute dele, né, da entrada da grande área. O Walter coloca para escanteio. No segundo tempo, o Ryan, discreto, né, não consegue brilhar, não consegue fazer nenhuma jogada de perigo. O Vasco vinha sem criatividade no segundo tempo. Acho que no primeiro tempo também, mas acho que no primeiro tempo a gente competiu mais com o Mirassol. Segundo tempo a gente foi mais bumba meu boi, né? Joga a bola na área de qualquer maneira e tal. Então vou dar aqui uma nota... Vou dar um 5 pro Ryan. Talvez aí uma das melhores notas, né? Das menos piores pela jogada de ataque. Vou dar... Cara, o Gomes é o seguinte. Hoje ele é muito participativo, mas errou na maioria da execução das jogadas, né? Ele via a melhor jogada. Tem aquela no primeiro tempo que o Piton tá passando. Aí ele dá uma pedrada. A outra pro Coutinho. Ele dá outra pedrada. Então hoje na execução das jogadas foi muito mal o Gomes. Mas bastante participativo. Vou dar aqui uma nota 4,5 para ele. O Pumita entra no segundo tempo, no lugar do Piton. Não tem nada ali demais no jogo dele, né? Alguns cruzamentos precipitados. Vou dar um 4,5 pro Pumita. O Tietê, de novo, né? O Tietê me parece hoje um jogador, com todo respeito ao Tietê, tá? É uma palavra chata que eu vou usar aqui, mas ele é um inútil hoje. Ele não tem utilidade no campo. Ele não colabora ofensivamente, ele não dá um peso na marcação na hora que a gente tá sem a bola. O Tietê caiu demais, né, cara, de produção nos últimos, 8 jogos aí que a gente não vê uma boa partida do Tietê. Então, vou dar aqui uma nota 4 pro Tietê. O DVD vou ter que dar uma pesadinha na nota dele, né? Entrou no segundo tempo, mas perde o gol do jogo, né? Ainda estava 1-0, a gente poderia ter empatado. Esse pontinho era fundamental pro Vasco. Tem que ter frieza ali no lance, né? Atacante tem que ter isso na cabeça. Eu posso ter uma chance só o jogo inteiro. E eu tenho que fazer o meu melhor. Eu acho que se precipitou o David ali, colocou muita força na bola, quis estufar a rede e mandou pra fora. Então vou dar aqui uma nota 3,5 pro DVD. E o Verratti eu vou dar uma nota 5 aqui. A única bola que o Verratti encostou no jogo todo foi a cabeçada que ele ajeitou ali pro DVD, né? O resto, umas tentativas pelo alto ali que não chegaram nele. Então dou uma nota 5 pro Pirata aí pela melhor jogada do Vasco no jogo, né? O chute pra fora do DVD. Fernando Diniz, na escalação eu não falo nada. É a escalação que eu mandaria a campo. Então não posso ser oportunista aqui, né? Só porque o Vasco perdeu, tem que ser coerente. Nas alterações eu passo um pano pro Diniz, tá? Você não teve nenhum jogador hoje no banco de reservas capaz de mudar o jogo. Ninguém ali. Ninguém vive um bom momento. Ninguém. Pra mim, hoje eu passo um pano pro Diniz na questão das substituições. Pesa pra mim a organização do time, né? A gente viu um Mirassol bem mais organizado. Um Mirassol muito ciente. Aliás, tenho que dar o parabéns aqui pro técnico Rafael Guanais. Desejo boa sorte na carreira, merece. Ele chega no Mirassol em março. Em menos de um ano de trabalho, ele dá esse resultado aí. Então, me parece um cara bastante promissor. Vamos ver quando for testado num time grande se consegue responder da mesma maneira. Então o Diniz hoje foi mais engolido pelo Guanais do que conseguiu pressionar
o técnico adversário. Vou dar aqui uma nota... cara, em que pese o elenco do Vasco, né? Vou dar uma nota 4 pro técnico Fernando Diniz, porque não acho que o problema maior está no treinador. Para mim foi mais montagem de elenco. O Diniz mereceu umas cornetadas fortes que a gente deu aí. Em algum momento eu falei que eu já não era mais contra ou fora Diniz, porque ele estava inventando muito. Hoje, por exemplo, ele não inventa. Ele tira um lateral, põe outro, tira um volante, põe outro, tira um atacante, põe outro. Não ficou aquelas loucuras que a gente se acostumou a ver em algum momento. E é isso, cara. Vou colocar aqui a tabela de classificação pra gente dar uma olhada em quem que a gente precisa secar nessa quarta-feira, né? Você que não queria acompanhar futebol, vai ser obrigado. Vai ser obrigado. Olha aqui, ó. Tá aí a classificação na tela. Deixa eu colocar um pouquinho maior pra gente ver aqui, ó. Assim tá bom. Olha aqui, ó. O Vasco tá ali na 11ª posição com 45. Então amanhã a gente tem que ficar ligado nos jogos de Bragantino, Galo, Ceará, Vitória, Santos, Internacional e Fortaleza. De toda essa galera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times, a gente precisa de pelo menos 2 tropeços. Pelo menos 2 tropeços, tá? De preferência do Vitória para baixo. De preferência do Vitória para baixo, né? Aliás, de preferência não. Do Vitória para baixo. Do Vitória para baixo. Se o Vitória perde e Santos e Internacional empatam, já estamos tranquilo na última rodada, tá? O Vitória, vamos ver quem que eles pegam aqui, né? O Vitória vai enfrentar... É o jogo atrasado, né? Aqui, ó, Bragantino e Vitória, 7 da noite. Então, talvez é melhor a gente ser ultrapassado pelo Bragantino, mas já afundar o Vitória lá, tá? E o outro que eu falei é Inter e Santos, né? O Santos é Juventude lá, o Juventude já tá rebaixado. E o Internacional é o São Paulo lá, um São Paulo que vem em depressão no campeonato, né? Tomou uma goleada aí pro Fluminense na rodada passada. O São Paulo hoje é o 8º, cara. O São Paulo tem o que fazer no campeonato ainda, que é segurar esse G8, que pode virar Libertadores, dependendo da Copa do Brasil. Então é isso aí, minha família. É isso aí que a gente vai ter que ficar ligado. Tem que dar uma olhadinha também em Atlético Mineiro e Palmeiras. Eu vou torcer pro Galo pelo menos empatar esse jogo, para eles não terem risco nenhum na última rodada, nem de rebaixamento, nem chance de G8. Que aí eles vão entrar no jogo de compadre, espero eu, né? Com preguicinha. Espero eu. É isso, família. Vamos aí pra mais uma semana de Vascão da Gama. O próximo jogo é no domingo, 4 da tarde, em Belo Horizonte, na Arena MRV, contra o Atlético Mineiro. E na quinta-feira da outra semana, já é a semifinal da Copa do Brasil, o primeiro jogo contra o Fluminense, no Maracanã. Vamos ver o que dá, né? Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.